Olá para você, louco por automobilismo, seja muito bem-vindo ao podcast semanal, bissemanal, ou 2 vezes por semana, como queiram, que é o Loucos por Automobilismo, esse podcast que agora está aí ganhando o YouTube, fazendo sucesso na página do Auto Racing. Seja muito bem-vindo você, âncora substituto hoje sim, quem já ouviu a edição semana passada já sabe que o âncora titular está de férias, regozijando-se em suas férias, e hoje a gente tem uma edição, mais uma vez, falando de corrida, falar de Arábia Saudita e, claro, falar do que aconteceu nesse final de semana. O mundo do automobilismo perdeu um dos seus grandes ícones, um dos seus grandes personagens, eu acho que a gente pode dizer, e sem que ele se adiante muito, porque hoje ele vai falar bastante sobre Frank Williams, eu dou as boas-vindas aqui ao nosso grande Adalto. Seja bem-vindo, Adalto. Como é que tá? Tudo bem? Tirando as notícias, infelizmente, muito tristes que vieram da Fórmula 1 nesse final de semana. É verdade. Tudo firme com você aí, meu amigo? Grande Fabião, grande confraria, tudo firme, que nem geleia, mas tá tudo firme. Que nem geleia. Hoje meu filho também foi embora para a Alemanha, então hoje não tá muito, né? Aqueles dias que você não tá muito feliz, mas o que você falou aí sobre Frank Williams, realmente uma perda inestimável. Inestimável. Vamos falar sobre Frank Williams, vamos falar um pouquinho da Williams, né? Vamos falar um pouquinho desse legado que ele construiu. Eu acho que legado é uma palavra muito banalizada hoje em dia, mas que no caso do Frank Williams eu acho que sim, ficou um legado e que está aí na pista até hoje, e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse legado também. Antes, deixa eu dar aqui os nossos recadinhos de primeira hora, né, para você que está aí acompanhando a gente no YouTube. Você pode se tornar inscrito no nosso canal, é só clicar aí em inscrever-se e clicar no sininho para você ser notificado das edições, dos vídeos que são postados, enfim, de todo o conteúdo que entra aí no Auto Racing Podcast. Tem os nossos tweets também, os nossos twitters, na verdade, a gente produz tweets no nosso Twitter. Tá aqui embaixo, aqui o Adalto já está apontando, o meu é @campusfb, o Adalto é o Adalto Racing, e o Bruno Aleixo, o âncora, é o Bruno Aleixo 80, não está aqui hoje, mas está voltando, em breve está voltando, ele prometeu que volta assim que tiver o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Era uma pena, né, porque o Bruno Aleixo hoje poderia falar muita coisa sobre o Frank Williams também, inclusive sobre o Frank Williams nos anos 60, né, porque eu acho que o Bruno Aleixo foi melhor do que todos nós, mas independente, brincadeiras à parte, o Bruno Aleixo, sem dúvida nenhuma, quando voltar, vai falar um pouquinho do Frank Williams também, mas deixa ele curtir as férias dele. Deixa eu ver se eu esqueci algum recadinho. Acho que não, né? Já falei aqui dos nossos tweets, já falei do nosso programa, enfim, ativar o sininho. Vamos começar aqui o nosso podcast. Ô Fábio, você foi muito elogiado pela galera, hein? As pessoas preferem que eu seja âncora, né? Impressionante, eu interpreto como isso, mas eu não serei âncora, não. Eles vão ter que me aguentar aqui as minhas. Assim que eu sair dessa função, eu volto para minha função de comentarista. Mas hoje eu quero ouvir aqui os comentários do Adalto. Já peço desculpas pela voz, problema na garganta que acometeu nesse final de semana, mas enfim, tá dando para falar, tá dando para gravar. Esse é o lema. Adalto, eu vou te começar com uma pergunta talvez a mais abrangente do programa, mas que eu acho que é interessante para a gente começar. Até porque tem muita gente que não viu realmente o Frank Williams na ativa, né? Muita gente está começando a acompanhar a Fórmula 1 dos anos 2000, dos anos 2010, viu ali o finalzinho do Frank Williams, viu uma Williams diferente. Então a primeira pergunta que eu faço para você, Adalto, é: quem foi Frank Williams? Para você, em termos de sentimento, em termos de tudo que você acompanhou a trajetória praticamente toda dele. Para começar, quem foi Frank Williams, Adalto? O Frank Williams, acho que agora, né, Frank Williams foi o último dos moicanos, né? O último garagista da Fórmula 1, o último racer mesmo das antigas, um cara que começou com uma equipe pequena, ele e o Patrick Head faziam tudo, basicamente. Eram os dois e mais, 15 mecânicos, né? Começaram devagar, mas o Frank Williams um super administrador, o Patrick Head um ótimo engenheiro. Aí eles arrumaram um grande patrocínio de uma empresa saudita, Saudi Arabia, né, no final da década de 70, começo da de 80, aí começaram a ganhar campeonato. Começaram com o Alan Jones, foi o primeiro campeão, né, com eles, ganhou do Piquet, inclusive. E aí começaram a ganhar campeonato. A equipe, quando uma equipe ganha um campeonato, fala, pode ter dado uma sorte, não sei o quê.
Mas não era sorte, ali era muita competência. E na década de 80 e 90, nesses 20 anos aí, né, de 1980 até o ano 2000, só dava eles e McLaren, com alguma. Benetton ganhou duas, e acho que só, o resto ganhou ele a McLaren, ganharam, porque a Ferrari também não ganhou nada, Mercedes não existia, só dava os dois, né? Só dava o Frank Williams e o Ron Dennis na McLaren. E eu, inclusive, vi uma coisa que você escreveu no Twitter, que a Williams era uma equipe para ser temida, é isso mesmo. A Williams começava todos os campeonatos como favorita, né? Se ela não era favorita, ela era segunda colocada, era muito. Existia a Lotus na década de 80 ainda, né? Não tinha mais o Colin Chapman, mas tinha a Lotus mesmo, original. Até o Senna correu por lá, tudo. Mas assim, eles nunca começavam como favoritos. Era sempre o McLaren e Williams. Quem das duas vai ganhar? Basicamente era isso que era a Fórmula 1 naquela época, né? E aí ele teve em 86, quando ele contratou o Piquet, ele sofreu um acidente, né, de carro. Tem uma lenda que eles estavam tirando um racha, ele e o Piquet, porque o Frank Williams quis ser piloto antes de ser dono de equipe, né? A ideia dele era ser piloto, né? Não deu certo, porque é muito difícil mesmo chegar né, chegar no topo da Fórmula 1. Já era muito difícil naquela época, hoje é mais ainda, né, só tem 20 carros, tudo. Ele sofreu um acidente e ficou paraplégico em 85, final de 85, né? 86 o acidente. Foi no começo de 86, então, porque foi antes de começar a temporada. Foi 86. 86. Eu acho que foi março de 86, eu não tenho o mês certo, mas foi 86. Então, e aí ele, depois de algum tempo, voltou a trabalhar na equipe com cadeira de roda, ele ficou tetraplégico, né? Não é nem paraplégico, ficou tetraplégico. Ele não mexia mais nada, a não ser a cabeça, né? E a gente falou, nossa, o Williams vai afundar, né? Mas não afundou, não. Ele, tetraplégico, ganhou vários campeonatos. O Patrick Head foi embora, ele continuou com um carro bom, continuou ganhando campeonato. Se bem que eu não lembro exatamente o ano que o Patrick Head saiu, né? A Williams ficou todinha do Frank Williams, porque eles eram sócios, né? Fizeram aquele carro que até hoje eu considero o melhor carro da história da Fórmula 1. Calma que nós vamos chegar lá. Tá. Pula o carro, que nós vamos falar dos carros. Né? E ele é muito isso, né? O Frank Williams, ele tinha tanta fé no carro dele que o cara ganhava, ele mandava o cara embora. Então o cara ganhava o campeonato, ele mandava o cara embora, entendeu? Isso é verdade mesmo? Ele demitia mesmo? Ele era durão em negociar ou ele mandava embora? Eu quero diferenciar o que é folclore e o que é verdade. O cara ganhava o título, o cara queria um aumento, queria alguma coisa. Ele falava, não tem nada. Se você não quiser, tem outro que entra aqui e ganha também, entendeu? E assim ele fez com vários, né? Eu não lembro agora de cabeça todos, mas acho que ele fez com o Mansell, fez com o Prost, fez com... Mas o Prost já ia abandonar, né? O Prost ia abandonar, Ele fez com o Villeneuve. O Villeneuve ficou, o Rio saiu, o Villeneuve ficou, né? Ele ia trocando os caras, entendeu? E pronto. Ele tinha muita fé no carro dele, né? Na organização da equipe. Não era só o carro que era bom, a equipe era toda boa, né? Então, é isso. E ele é um cara das antigas, né? Um cara que fazia as parcerias. Ele fez parceria com a Honda, fez parceria com a Renault, Williams Renault, que eram os carros aí que depois nós vamos falar, Williams Honda. Ford, ele fez parceria com todo mundo e as parcerias sempre eram muito, muito boas para o lado dele, né? Ele sabia fazer as parcerias, né? Então, e foi isso aí. Quando ele realmente ficou muito velhinho, já estava muito, muito prejudicado, ele colocou a filha, né? Que não sei, a história de não ter colocado filho é uma história um pouco que eu não conheço muito bem. Colocou a filha, mas aí a Fórmula 1 já era uma Fórmula 1 diferente,
já era uma Fórmula 1 que já precisava de muita grana, muito patrocínio, precisava ser quase fábrica, ficou difícil demais para a Claire, ela começou a contratar piloto pagante, né? E aí, realmente, aí você só com piloto pagante, você não vai para frente. Mas ainda conseguiram vender a equipe por muita grana, né? Não é uma equipe como aconteceu com dezenas de equipes na Fórmula 1 que faliram, não. A Williams não faliu, venderam por uma grana muito grande, que eles têm grana agora para 2, 3 gerações aí, todo mundo vivendo nababescamente sem trabalhar. Entendeu? E é isso, continua o nome, inclusive, continua sendo Williams, né? Apesar de ele não. A família não ter mais nada com a equipe. É uma perda muito grande, Franco. Eu falei com ele só uma vez na vida. Eu ia te perguntar, mas vai agora. Como você já está atropelando completamente a pauta, e eu sou muito mais cabeça boa do que o âncora titular, eu deixo você atropelar a pauta. Eu ia te perguntar isso, com o seu contato com o Franco Williams, mas já vai, emenda aí. Eu só falei uma vez com ele, né? Aqui em Interlagos. Uma vez que eu fui pela Williams, né? Fui convidado para ir pela Williams para ver a corrida, né? Para ficar lá no box. Então eu tive a oportunidade de conversar, assim, 2, 3 minutos com ele. Muito gente boa, é um cara que tratava todo mundo igual. Ele não tratava melhor um e pior o outro, entendeu? Tratava todo mundo igual na equipe, super profissional, o pessoal respeitava demais ele, muito, todo mundo lá respeitava muito. A palavra final, quando ele falava, acabou, entendeu? Todo mundo discutindo, não sei o que, ele quieto, assim, de repente ele falava, acabou, não tem discussão mais, está decidido e pronto, né? E ele foi muito, muito, muito simpático, tudo. Nós falamos lá 2, 3 minutos sobre a pista, que ele gostava muito da pista, gostava da atmosfera do Brasil, achava que era Ele foi a primeira pessoa que me falou que eu achava isso, mas eu não tinha tanta certeza assim. Ele falava que Interlagos é uma pista de piloto, onde o piloto faz muita diferença, né? Ele falava, tem pista que o carro é 95%. Interlagos, não. Interlagos é menos de 80%, ele falava. O piloto faz muita diferença aqui, apesar da reforma, tudo, né? Porque ele conheceu a pista antes também. E foi isso sobre ele. Adalto, voltando um pouquinho lá atrás, tem uma coisa que eu sempre tive essa dúvida, e você, como acompanhou os anos 70, você pode ajudar, se é que você vai lembrar. Eu vou ser um pouco... Vou forçar um pouco a barra na pergunta que eu vou te fazer. Mas como é que foi? Você se lembra? Ou tem alguma recordação das primeiras vezes que você ouviu falar no nome Williams? Porque a minha dúvida é que a Williams estourou em 1979, já ganhou corrida, foi campeã em 80. Mas a Williams era notada antes disso? A Williams, quando a Williams, né, teve aquela questão, a Williams era equipe de carros, né, o Frank Williams chamava-se Frank Williams Racing Cars, né, no começo dos anos 60 não era a Williams ainda, aí virou a Williams, depois ele vendeu para o Wolf e se estabeleceu no final da década de 70 como equipe Williams. Mas nesse balaio todo, você se lembra a primeira vez que essa equipe começou a chamar atenção? Quando entrou, o começo, ou não? Ou ela estourou quando ela foi campeã e ninguém notava ela? Essa é uma dúvida que eu sempre tive. Não, ela não passou por equipe média, ela foi de pequena para grande, assim, porque eles tinham muita competência, mas não tinham grana. Eles não tinham grana, né? E aqueles patrocínios que eles conseguiam de uma empresa aqui, da outra ali, patrocínios pequenos, tudo, né? Não tinham grana. Quando eles conseguiram aquele patrocínio grande, né, da Companhia Aérea da Arábia Saudita, que aí que eles pularam de pequeno para grande e já começaram a ganhar corrida em 79. Né, então ele foi... Não é que ela não era notada, todo mundo falava que o Frank Williams era um cara competente, o Patrick Head também, mas eles precisavam contratar bom piloto, precisava de engenheiro. E aí ele contratou, né? Ele contratou Alan Jones, contratou depois Keck Rosberg. Quando ele teve dinheiro, ele soube usar o dinheiro para levar a equipe de pequena para grande de um pulo só, entendeu? Então,
Ele não ficou assim no limbo. Não é que nem hoje, por exemplo, você vê a Aston Martin que um dia pode explodir, né? Mas está sempre nessa meio do pelotão, né? E será que vai? Será que não vai? Ele não. Ele ficava na parte de trás do pelotão e de repente, quando ele conseguiu o patrocínio, ele contratou as pessoas que precisavam, ele foi para frente do pelotão, entendeu? Foi rápido o negócio. Pelo que eu lembro, foi bem rápido o negócio, entendeu? Hoje eu vou explorar a sua memória, quer ela exista ou não. Que é uma pergunta que eu queria te fazer, se você se lembra de alguma das primeiras vitórias da Williams, não precisa ser necessariamente a primeira, alguma do começo dos anos 80, ou do Keck Rosberg, enfim, tem alguma vitória lá de trás primeiro, depois nós vamos chegar um pouquinho mais para frente. Mas lá de trás, tem alguma vitória que você lembra, que te marcou da Williams? Tem acho que a vitória lá foi do Alan Jones em 80, quando ele estava disputando com o Piquet. Não foi nem a primeira vitória, porque ele foi campeão nesse ano. Foi no GP do Canadá, quando o Alan Jones jogou o Piquet para fora da pista, inclusive. Ele deu uma... O Piquet nem reclamou nada, porque não era um cara de reclamar. Eu lembro bem dessa corrida e dessa vitória dele, mas não foi a primeira vitória, já tinha tido outras. Mas essa foi a primeira que me marcou. E eu falava, pô, vamos perder o campeonato para uma equipe que até ontem era como se fosse hoje o Alfa Romeo, entendeu? Uma coisa assim, sabe? Uma Alfa Tauri, Alfa Romeo, não digo Haas, porque não era uma Haas, mas assim, eu lembro dessa corrida muito, muito vivamente, assim. E depois eu lembro várias vitórias também do Keck. O Keck foi campeão só com uma vitória, né? Mas ele ganhou bastante corrida, era muito rápido, né? O Keck era um piloto rapidíssimo, né? Ele era mais rápido, eu acho, até que Vou te perguntar quem foi o melhor piloto da história da Williams, mas daqui a pouco, não responde ainda. Não responde ainda, hein? Fazer aquele suspense. Então continue aí, vai. Continue. Tá. Não, eu queria te perguntar se você acha que é exagero, porque o Frank Williams é mais ou menos, para a minha geração, ele é o grande ícone construtor da Fórmula 1, porque a minha geração que começou a ver no finalzinho dos anos 80, começou a aprender nos anos 90, sabe muito bem quem foi a Ferrari, sabe muito bem o peso histórico da Ferrari, mas pegou justamente o hiato da Ferrari, né, aquele buraco da Ferrari sem título. E o Frank Williams era quem era o bicho-papão dessa época, era quem faturava tudo. Então a minha geração, ela cresceu vendo a força da Williams muito mais do que a Ferrari. E baseado nisso, eu te faço a seguinte pergunta: é exagero comparar o Frank Williams com o Enzo Ferrari? Guardadas umas devidas proporções, é claro que a Ferrari é muito mais antiga, mais histórica, a Ferrari é uma paixão. A Williams, ela tem paixão, mas ela não se compara à Ferrari, nenhuma equipe se compara à Ferrari. Mas as pessoas, a importância, o pioneirismo, é exagero comparar o Frank Williams com o Enzo Ferrari? Não acho exagero. Não acho exagero, porque se você nunca tinha pensado nisso, né? Mas não acho exagero, porque se você voltar, né? Quando o Enzo Ferrari começou, ele começou mais ou menos como o Frank Williams também, né? Na Fórmula 1, é que a diferença é que o Enzo Ferrari não sofreu acidente, não ficou tetraplégico, ele começou a fazer, ele fazia carro de rua também, né? As Ferrari, que é isso que, né? Então o Frank Williams não, ele focou mesmo em automobilismo, em corrida, né? Apesar da empresa dele fazer coisas para outras empresas, a Williams Engineering, né? Ela fazia um monte de coisa. Mas não acho exagero, não. E acho que se ele não tivesse sofrido aquele acidente, a Williams talvez não tivesse... Isso eu ia te perguntar, porque eu me lembro muito pouco do acidente. Eu me lembro da época, da repercussão, mas eu me lembro muito pouco dos detalhes. Eu ia te perguntar justamente isso. Você acha que o acidente, porque para mim uma das grandes marcas dele é que ele continuou, voltou, é mais ou menos um Niki Lauda, né? Então, sem estar ali na pista, né? O cara teve um acidente, não deixou com que aquilo interrompesse a sua trajetória. Claro que ele ficou um tempo de recuperação, acho que foram 9 meses afastado. Enfim, até se fala que a Honda saiu da Williams muito por causa de não ter fé no Frank Williams, mas isso é um folclore, você pode até falar sobre isso. Mas eu ia te perguntar sobre isso. Você acha que o acidente interferiu no futuro da Williams? A Williams poderia ser ainda maior? Você acha? Eu acho que sim. Sem o acidente? Eu acho que sim, porque o Frank Williams era um cara que
era um cara muito ativo, né? Ele vivia no grid, ele vivia correndo dentro do box, ele falava com um, falava com outro, e acabou a mobilidade, zero, né? Ele Aliás, passou... inclusive fala-se, Adalto, que a capotagem dele foi a quinta ou sexta dele. A capotagem que o feriu no pescoço, enfim, e o tornou tetraplégico. Dizem que ele já tinha capotado 4, 5 vezes, ou seja, era um cara, né, errado isso, não é certo, mas era um cara que não parava, né? Aliás, ele corria mesmo, de maratona, ele gostava de correr mesmo. Gostava de correr, corria em volta da pista, né, ele é um dos poucos que corria. O Emerson começou com isso em 73, mais ou menos, e depois, mas chefe de equipe, acho que foi o primeiro que corria. O Emerson corria em volta da pista? Corria. Não sabia. O chefe de equipe, acho que foi o primeiro que eu vi fazer isso, foi o Frank Williams, e acho que não vi mais ninguém depois, viu? Não lembro, viu? Mas o Frank Williams, assim, ele era atlético, né? Ele era magro, ele era seco, né? Ele era magrinho, mas ele era forte. Ele era um tourinho, cara, né? Por isso que eu acho que isso até ajudou ele não morrer no acidente, entendeu? Porque ele era um cara bem forte mesmo. E tenho certeza que sim, Fábio, porque por mais que ele tenha conseguido manter aquilo, você é tetraplégico, você é muito debilitado, você não mexe nem a mão, você não consegue desenhar um negócio, você não consegue mostrar alguma coisa. É complicado, entendeu? Mas, por exemplo, a arquitetura com a Renault, que se mostrou tão valiosa que ele até tem um título honorário na França, de cidadão francês, se não me engano. Você não acha que essas questões da mente dele não continuam ativas? Estou fazendo a pergunta porque depois do acidente... Tudo bem, eles foram campeões em 87, mas você pode falar ali que é bem próximo, né? Mas o cara voltou em 92. A Williams em 91 já era um carro fortíssimo, né? 92 faturou, 93 faturou. Depois 96. Por isso que eu fico na dúvida se o acidente não é claro que é uma coisa pessoal dele muito grave, muito triste, que mudou. Aliás, o título do livro da esposa dele, que já é falecida, é A Different Kind of Life, né? Um modo diferente de viver, que engloba, é um duplo sentido como @Adalto Racing, né? Engloba a vida da Fórmula 1, mas também engloba, eu nunca li o livro, mas certamente engloba a vida na cadeira de roda, né? A vida de uma pessoa tetraplégica. Mas o cara ganhou tanta coisa depois disso que eu fico nessa dúvida, Adalto. Então, eu também fico, né? Mas o meu feeling é que eu acho que ele seria mais forte ainda. Ele não sentiria tanto a saída do Patrick Head, porque o Patrick Head, quando saiu, o Patrick Head era as pernas dele, né? As pernas e os braços dele, né? Sim. Quando ele saiu, ele ficou meio que confinado naquela cadeira. Eu vi até uma certa agonia no olhar dele, né? Quando eu mostrava ele dentro do box, né? Quantas vezes no meio da corrida eu mostrava ele dentro do box olhando assim, né? Eu senti uma agonia até nos olhos dele. Você diz o Frank Williams ou o Patrick Head? Frank Williams. Então, eu acho que afetou, sim. Não imediatamente, porque ele ainda era meio jovem quando aconteceu isso, né? Mas com o tempo eu acho que afetou, sim. Quando saiu o Patrick Head, então afetou demais. Depois o Patrick Head voltou para ajudar, mas ele também estava fora já há muito tempo. Aí já é na fase da Claire Williams, né? Isso, não tinha mais o que fazer. E ele foi inteligente até no final, quando ele resolveu vender a equipe por um valor que, né, ele deixou um legado dele ali, a equipe continua e a família dele toda muito bem, né? Então, mas ali eu acho que não tinha o que fazer, né? O Williams estava quebrada praticamente e precisava de dinheiro, né? Mas ele conseguiu vender bem, né? Eles pegaram uma grana boa, embolsaram um dinheiro grande, né? Não foi só pelas dívidas, né? Eles embolsaram um dinheiro bom. Adalto, Frank Williams tinha defeito, Adalto? Tem algum defeito que você, alguma grande mancada, enfim? Aqui a gente não está só, aqui não é aqui morreu não vira santo. Qual era o defeito do Frank Williams? Ele teve, sim. Eu acho que, por exemplo, ainda bem, né? Mas ele perdeu o campeonato de 81 por Piquet, por teimosia, né? Porque quem estava disputando com o Piquet era o Carlos Reutemann, que era o segundo piloto dele, e ele não queria dar nenhuma prioridade para o Carlos Reutemann. Reutemann e Jones foi uma dupla que pegou fogo na Williams, né? Pegou fogo, Ele queria dar prioridade para o Jones, que não tinha chance, né? Então, acho que ele perdeu esse título aí de teimosia,
E 86 também, eu acho que ele perdeu também para a McLaren. Ele perdeu primeiro, perdeu para a Brabham, depois ele perdeu para a McLaren em 86. 86 o título do Prost, mas aquele na última. Você também é maldoso, né? Se o pneu não estoura ali, ele ganhava o campeonato, né, Adão? Sim, mas é que ele chegou. Não, eles chegaram na última corrida com os dois podendo ser campeões, né? Tanto o Piquet quanto o Mansell. Sim. Né? E conseguiu. Se ele tivesse dado uma prioridade para um deles, umas 3, 4 corridas antes, só ser o campeonato inteiro. Pegar quem tivesse na frente, umas 3 corridas antes, e falar, vamos dar prioridade aqui, eu acho que ele teria vencido o campeonato, entendeu? Então, acho que ele perdeu 2 campeonatos que ele poderia ter vencido, meio por teimosia dele. E 86 tem que dar o desconto que ele tinha ficado, como você falou, 9 meses fora, né? Estava voltando, devia estar até traumatizado ainda com aquilo. O Piquet fala isso, né? O Piquet fala isso, né? O Piquet costuma falar que a Williams pendia para o lado do Mansell, mas ele fala assim, eu não ia reclamar com o Frank Williams estava cheio de problema, cadeira de roda. O Piquet sempre fala essa frase. Sempre fala isso, entendeu? Então, poderia, eu acho que foram 2 títulos, mas o de 81 não tem muita desculpa, não. Ele não tinha sofrido acidente, o Jones andava mais que o Reutemann estava andando mais que o Jones, ele era um cara mais... O Jones era muito rápido, mas o Reutemann era um cara, comparar com hoje, era um cara mais parecido assim com o Carlos Sainz, era um cara que não cometia erro, que andava bem no seco, na chuva, andava bem no bolo, andava bem na frente, era um piloto completo, o Reutemann, ele merecia ganhar aquele campeonato, e a Williams tirou o campeonato dele. E o Reutemann, inclusive, morreu esse ano, né? Se eu não estou enganado, né? Os dois acabaram. Sim, Reutemann e Williams acabaram indo no mesmo ano, né? Oi? Ele virou político na Argentina. O Reutemann, sim, foi político várias vezes, né? Várias vezes, Foi isso. Foi isso. Acho que o defeito dele foi que ele era um pouco teimoso, às vezes. Você acha Mas que ele tinha esse direito também, né? Ele saiu do nada, né? De mecânico a dono de equipe campeã mundial 10, 12 vezes, sei lá. Ele tinha o direito de ser teimoso também, né? Mas se você pediu um defeito dele, eu acho que um defeito dele era esse. E outro que dizem que ele era assim, né? Ele era mão de vaca. É como o nosso âncora, estilo Bruno Aleixo, então. Apagava a luz com cascudo? Mas isso dizem, isso eu não sei, né? Não tenho como saber. Mas dizem que ele era muito mão de vaca, né? Até aí, o dinheiro era dele, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, né, Fábio? É isso aí. Você acha que, aí nessa linha, né? Talvez, não sei se foi teimosia, mas você acha que o final da parceria com a BMW foi mais culpa da Williams ou mais culpa da BMW? Porque é daquele ponto que a Williams começa a mergulhar para baixo e nunca mais volta, né? Tem um sopro ali em 2014, enfim. Mas você acha que o final da parceria com a BMW foi mais por causa da BMW querer controlar a Williams ou poderia ter sido levado pela equipe de outra maneira? Poderia, eu acho que sim, eu acho que poderia. Ele tinha essa coisa que você acabou de falar também, que eu esqueci. Ele era um pouco centralizador, né? Então, ele falava que ele fazia parceria, mas quem mandava era ele. Ele pagava pelo motor, mesmo que pagasse pouco, algumas parcerias ele praticamente não pagava o motor, né? Ele colocava o nome da equipe, Williams Renault, Williams Honda, né? E praticamente não pagava pelo motor. Mas ele é que mandava, entendeu? Então, eu acho que, por exemplo, quando ele teve o motor BMW, era o melhor motor da Fórmula 1, né? Era o melhor motor. O carro, eles andavam em cima do motor, inclusive, o Montoya falava isso, Ralf Schumacher falava isso, os dois falavam isso. A gente anda, o Montoya falou isso para mim, falou, anda em cima do motor, entendeu? Eu faço um traçado para privilegiar o motor. Entendeu? Então, eu freio um pouquinho para reacelerar antes, porque motor nós temos de sobra, melhor que a Ferrari, melhor que todo mundo. Mas o carro tem bastante problema, né? E o Frank Williams não era muito aberto aos pilotos. Dizem que com o Senna não, com o Senna foi diferente, mas parece que acabou que só durou 3 corridas, né? Uma pena. Mas o Frank Williams falava assim, ó, acerto é nosso, o piloto sabe muito pouco, a gente pode deixar ele um pouquinho confortável no carro, mas quem acerta o carro,
quem faz simulação, quem faz a suspensão ativa somos nós, entendeu? Então, o piloto tem que se colocar no lugar dele. Ele era muito assim, né? Então, acho que ele era um pouco centralizador e acho que ele perdeu essa parceria. Ele podia ter sido campeão com a BMW lá. Eu achava que até que ia ser. Eu achava até que ia ser. Chegou perto em 2003, né? Foi bem perto. Eu achei até que sacanearam ele lá em 2003, 2 vezes, negócio do pneu, depois daquela corrida na Indianápolis, eu achei que foi meio sacanagem, mas até aí é um feeling meu, pode não ter sido nada. Vamos falar dos carros então, Adalto. Vamos falar dos carros da Williams, os carros mais bonitos, os carros mais impressionantes, os super carros, né? A Williams teve tudo isso, né? Carros bonitos, carros impressionantes, carros imbatíveis. E aí, Adalto, você quer fazer um ranking? Você quer falar de algum carro que te marcou? Você quer puxar lá nos anos 70? Falar do mais bonito? Enfim, fala dos carros da Williams aí. Eu acho que o melhor carro, para mim, o melhor carro da história da Fórmula 1 foi o da Williams, 92 e 93. O carro de 93 era até um carro melhorado de 92, né? Em 91, como você falou, no final do ano o carro já era um canhão. Se tivesse começado o ano do jeito que acabou o ano, podia ser que ele tivesse sido campeão já em 91. Aí fez aquela suspensão ativa que mantinha o carro na mesma altura da pista o tempo todo, e naquela época era mais importante que hoje, porque naquela época as pistas não eram lisinhas que nem hoje. Hoje qualquer ondulação, todo mundo reclama, bump, não sei o quê. Naquela época eles corriam em rua, pista de rua, ou pista mesmo, esburacada. Era uma coisa assim, absurda A diferença era tanta que, por exemplo, os carros do Adrian Newey projetava March, que não andava nada em pista ondulada, chegava em Paul Ricard, podia ganhar a corrida. Você vê a diferença que era. Porque Paul Ricard era uma pista super lisinha, não tinha nada, né? Então, a suspensão ativa, para quem ouve muito falar e não sabe o que ela fazia, ela mantinha, ela tinha sensores no bico e na asa, que ia além da pista, que estava na frente dela, e ela sabia a altura que estava a pista, os bumps, tudo, buraco, e ela mantinha o carro na mesma altura o tempo todo, né? Então, o carro fazer curva, frear, fazer curva, toda aquela transferência de peso que existe, a suspensão ativa ela meio que anulava isso. Então o carro era neutro em todas as condições. Então era um carro realmente muito imbatível, por isso que inclusive foi banido por causa disso, né? Porque o carro era imbatível mesmo, né? Então e ele era muito ciente disso, né? Ele começou a trocar piloto. Aí acabaram, justamente quando era a vez do Senna, ele já tinha contratado o Senna em final de 93, no começo de 94. Ele já tinha contratado o Senna e a preocupação na época, não sei se você lembra, Fábio, você era muito jovem, mas era assim, o Senna, será que vai ganhar todas as corridas? Vai ser a primeira vez que um cara vai ganhar todas as corridas da Fórmula 1. E aí, numa noite, assim, num dia de manhã, saiu um negócio da FIA banindo tudo. Toda a eletrônica. A suspensão ativa, né? A questão dos pneus, aquecimento de pneus, tudo mudou, né? Daquele ano. Tudo mudou, o carro virou uma cadeira elétrica, né? Mas aí ele tinha o Adrian Newey nessa época, né? E o carro. Aí o Senna morreu, o carro foi melhorando e o Rio quase conseguiu ser campeão. Inclusive não foi porque a Benetton tinha controle de tração. O Schumacher tirou o Rio na última corrida, jogou o carro para cima do Rio. Senão ele tinha conseguido reverter isso e ser campeão de novo, mesmo sem toda a eletrônica que ele tinha antes. É impressionante. Era realmente muito impressionante. Mas era ele e o Patrick Head. Nunca pode tirar também os méritos do Patrick Head, que era um grande engenheiro. E quando o pessoal vai falar de grandes engenheiros, eu vejo pouca gente colocando o Patrick Head nesse meio. E ele foi um grande engenheiro da Fórmula 1. Tá, então, tirando 93, vamos lá, tirando 92, 93, tem algum outro carro da Williams que você acha elogiável, marcante, enfim? Eu acho, tanto o carro de 86 como de 87 eram carros muito bons, carros excelentes. Tanto é que em 86 os dois chegaram na última corrida podendo ser campeão. Em 87, quando o Piquet foi campeão, o Mansell também podia ser campeão até o Japão.
é que o Mancerro bateu no Japão, não pôde correr, mas os dois também estavam disputando o título. Quer dizer, então eram carros dominantes mesmo, né? O carro de 80 do Alan Jones era muito bom também, né? Já era carro com efeito solo, um carro espetacular, né? Depois ele teve, acho que os melhores carros foram esse. E depois teve mais para frente, na década de 90, o carro do que o Rio foi campeão, foi um carro bom também. O do Villeneuve também, que foi o Villeneuve e o Rio também disputando. Ele fazia carros, como eu falei, ele sempre começava o campeonato sendo um dos favoritos, né? Então, os carros dele eram sempre muito bons. E foi isso. Que eu me lembre bem, foi isso. E a última corrida que ele ganhou foi em 2012 com o Pastor Maldonado. Quem ia imaginar uma coisa dessa, né? Pastor, que era um cara que eu não sei se chegou a ficar frente a frente com ele. Pastor Maldonado, Fábio, tinha um olho vazio, cara. Sabe que você olhava pro cara, você olhava pro olho do cara, você não via nada, sabe? O cara não tinha uns 10 parafusos na cabeça, né? Sabe? Completamente vazio. Ele olhava para você e parecia que ele estava olhando por cima de você ou pelos lados, assim, né? Muito, muito engraçado. Alguns pilotos que eu conheci eram assim, mas igual o Pastor, acho que eu nunca vi, cara. O cara Eu tava nessa corrida, eu tava em Barcelona nesse dia, nessa vitória. Você tava nesse dia? Eu tava em Barcelona nessa corrida de 2012. Aliás, eu estava na pista nas duas últimas vitórias da Williams, né? Nessa corrida em Barcelona e na de 2004, a vitória do Montoya aqui no Brasil, foi aqui em Interlagos. Nessa eu tava também, aqui em 2004 também tava. Olha, essa do Pastor, eu torci tanto para ele ganhar, rapaz. Porque eu falava, o Williams não, pô, ela merece ganhar uma corrida, pelo amor de Deus. Como é que pode uma equipe que foi sempre uma das melhores, já estava desde 2004 sem ganhar nada, há 8 anos já, né? Eu torci muito para ele ganhar, muito para ele ganhar. O Alonso que estava atrás dele, não era? A disputa foi com o Alonso, né? O Hamilton fez aquela pole e foi desclassificado porque não tinha combustível, né, no sábado. Aliás, eu me lembro muito bem do Hamilton encostando o carro ali, eu vendo na arquibancada. Lá no miolo do circuito. E aí a disputa foi com o Alonso. O Alonso estava na frente, enfim, acho que ele ganha na parada, enfim, foi uma... E o autódromo de Barcelona foi impressionante a festa, apesar do Alonso perder, né? E o autódromo de Barcelona era totalmente vidrado com o Alonso, mas foi muito legal. Então acho que muita gente tinha esse sentimento que você tinha, né? De ver a Williams ganhar. Eu acho que todo mundo da minha geração naquela corrida, quando viu que a Williams podia ganhar, passou a torcer para eles ganharem, porque realmente é incrível, né? Você vê, e com o Pastor ainda, que era um cara completamente alucinado, né? Foi muito bom aquilo. Eu gostei demais. Eu ia te falar um negócio agora que esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco lembra. A gente vai falar um pouquinho mais de Williams antes da gente mudar a chavinha para Arábia Saudita. Né? Apesar de que o Williams e a Arábia Saudita tem a ver, né? O Adalto já citou aqui a questão dos patrocínios lá no passado, né? O primeiro grande patrocínio, né? Do Williams foi Saudia, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, Adalto, da relação da Williams com o Brasil, né? A Williams tem uma relação com o Brasil porque teve vários pilotos brasileiros, né? Vários pilotos brasileiros passaram pela Williams, enfim, a Williams tem uma simpatia, eu acho, em muitos brasileiros, apesar de que era a equipe que ganhava do Senna, né, muito no começo dos anos 90, mas a Williams tem uma relação com o Brasil muito de vários pilotos, de várias histórias marcantes, né, Adalto? Tem mesmo, né? O Frank Williams, ele tinha uma qualidade também, né? Assim, o Frank Williams foi um dos primeiros que foi buscar piloto na Indy, né? Ele gostou de trabalhar com o Piquet, aí ele trabalhou com um monte de brasileiro, né? Como você falou, chamou o Senna, depois o Rubinho, o Massa, né? Pisonia, né? O Pisonia. Putz, não lembro do... eu ia falar uma besteira quase teve o Bruno Junqueira. Eu ia falar do Bruno Senna, o Bruno Senna teve também. O Bruno Senna passou no finalzinho da Williams. Essa corrida que o Maldonado ganhou, o companheiro dele era o Bruno Senna, 2012. Agora teve não sei se você lembra do Bruno Junqueira, quase foi piloto da Williams, né? A Williams fez uma seleção, era ou Bruno Junqueira ou
Era o Bruno Junqueira ou o Max Wilson? Que tava, era ele ou o Jenson Button? Eu acho que era o Bruno Junqueira. Era o Bruno Junqueira, acho que era o Bruno Junqueira. É porque o Max Wilson também chegou a ter ali um flerte com o Williams, uma relação com o Williams. Acho que foi piloto de teste, se eu não estou enganado. Mas quase teve outro brasileiro em 2000. Escolheu o Jenson Button, escolheu muito bem, né? Porque o Jenson Button era talentoso. Ele também ficou uma vez entre o Nelsinho e o Nico Rosberg. Né? Os dois foram fazer teste e acabou escolhendo o Nico Rosberg em vez do Nelsinho, porque o Nelsinho era para estrear na Fórmula 1 na Williams, que teria sido, tenho certeza absoluta, teria sido outra história, né? Porque o Frank Williams pode ter um monte de defeito, como todo mundo tem, mas safado, patife, não é o Briatore, né? É só você falar, o Frank Williams não é o Briatore, né? Exatamente. Mas se o Nelson entrasse na Williams, o Rosberg entrou na Williams e pegou uma Williams até forte, né? Naquela época ali da transição dos V8 dos V10 para os V8, se eu não estou enganado. E o Rosberg fez um primeiro ano muito bom, né? E o Rosberg era contemporâneo do Piquet na GP2, né? Isso. Então, na verdade, o Piquet brigou com o Hamilton no ano seguinte. E o Rosberg era do ano anterior, da primeira geração. Ele foi o primeiro campeão da GP2, não foi? O Rosberg foi, isso. 2005. Depois o Hamilton, que disputou... 5 o Rosberg, 6 o Hamilton. Aí os caras que não vieram, né? 7 o Glock, né? 8 o... Meu Deus, aquele que guiou na Jordan. Me fugiu o nome dele. O Giorgio Pantano. Foi isso. Teve os caras que não vingaram, né? Mas esse Pantano teve várias chances na Fórmula 1, não foi uma só, né? O Pantano fez um grande prêmio do Canadá pela Jordan, eu me lembro. Enfim, ele chegou a ser titular da Jordan. Eu não acho que ele não durou até o final do ano, mas ele chegou a ser titular. Mas enfim, Adalto, não sei se eu te interrompi. Tem mais alguma questão da relação da Williams com o Brasil que você queira lembrar, que você queira ressaltar? Algum que te marcou mais? Foi quando eu fui convidado para ir lá, né? O site era novo ainda. E eu fui na verdade, eu não fui convidado pela Williams, fui convidado pelo pai do Montoya, que tinha credencial, né? Os pilotos ganham, sei lá, 10, 20 credenciais, não sei. Quando você fala aí lá, você fala Grande Prêmio do Brasil, né? Não é Inglaterra, na fábrica da Williams. Não. Então eu era o convidado do pai do Montoya, mas eu fui tratado lá como se eu fosse um convidado da equipe, porque pude ver tudo, fiquei lá o final de semana inteiro. Foi muito bacana e eu gostei muito dele, do jeito que ele tratava as pessoas. Isso foi o que mais me marcou, ver o Frank Williams trabalhando, apesar de já estar meio velhinho. Isso foi em 2002. Pô, nem lembro o ano, né? Foi 2002, 2003, eu não lembro. Foi por aí. Williams BMW, né? E foi isso que mais me marcou. E ele tinha mecânico brasileiro lá também. Não era só piloto. Tinha combustível brasileiro, né? Petrobras, né? Patrocinou o Williams muitos anos, né? Exatamente, muitos anos. Então, ele gostava muito de Interlagos. Ele dizia que aqui era, assim, fora Silverstone, que é a terra dele, evidente, né? Ele dizia que aqui era o lugar mais que ele achava que as pessoas mais gostavam de corrida, de automobilismo no mundo. Ele achava que era o Brasil. Depois na Inglaterra, ele achava que era o Brasil. Ele adorava vir para cá, porque ele adorava a atmosfera, adorava tudo. Ele falou, pô, o que o pessoal aqui fazia pelo Emerson, depois pelo Piquet, pelo Senna, você não vê isso em outros lugares, entendeu? Aliás, o Patti guiou para ele. Esquecemos de falar do Patti. Isso, José Carlos Patti. Olha, lembrou. Boa, Fábio. Pô, Bruno não, só não me chama de Bruno. Se a gente for contar nos dedos, dá quase 10 pilotos, pô. É verdade. Dá quase 10 pilotos. Tinha esquecido do José Carlos Patti, exatamente. O Zé Carlos guiou muito para ele, guiou bem. Patti era ótimo piloto. É verdade, já começou com o Zé Carlos Patti, é verdade. É isso mesmo. Foi isso aí. É uma pena, mas ele deve estar bem. Ele deve estar sendo bem tratado agora onde ele está, né? Tá com Senna, tá com Reutemann. Isso, a corrida no céu vai só melhorando, né? Os caras, Anjo lá, todo mundo. Já pensou que muito melhor que as corridas aqui. As corridas lá são muito melhores. Agora aqui, para encerrar o assunto Williams, eu queria te perguntar quem foi o maior piloto da história da Williams.
Quem foi o grande piloto da Williams? Não vale falar Senna, porque o Senna não teve tempo. Não vale. Tem que ser ao volante da Williams. Quem foi que, para você, foi o melhor piloto da história da Williams? Você que viu essa história toda. Olha, eu vou responder baseado nisso que você perguntou. Um casamento do piloto com a equipe. Uhum. Né? Então, para mim é o Mansell. O Piquet eu acho um piloto melhor que o Mansell, mas um casamento como tinha do Mansell com a Williams, nunca vi, entendeu? Então, teve 2 passagens pela Williams, foi campeão, podia ter sido tricampeão, só conseguiu. Ganhou corrida em casa, né? Ganhou corrida em casa, Era um piloto com muito. Tinha muito carisma. O Mansell era um piloto muito carismático. Eu acho que se tivesse aquela sintonia Mansell Williams foi insuperável. Para mim, eu acho que foi insuperável. Boa resposta. Tá aí, então. Passamos um pouquinho não, né? Falamos aqui quase 45 minutos praticamente. Bastante. Eu acho que é merecido, né, Adalto? Eu acho que é merecido, porque eu acho que é um dia de exaltar, né? O Frank Williams é um desses heróis invisíveis do esporte, né? O esporte tem muitos heróis invisíveis, né? Que a gente não vê lá como atleta, como treinador de esporte coletivo, que a gente tá vendo. Né? O Frank Williams é um daqueles heróis invisíveis, eu acho que mereceu, porque a Williams é a Williams, né? Infelizmente. Mas você, Fábio, você era adolescente quando eles ganharam muitos campeonatos, né? Sim, é o que eu coloquei no Twitter, né? A minha geração, o sentimento da minha geração com a Williams é temor. A gente temia a Williams. Quem começou a acompanhar a Fórmula 1 nos anos 90 não tem outro sentimento, era temor. A Williams era uma equipe que gerava temor, gerava medo, como a Mercedes nunca gerou, por exemplo. A Mercedes ganhou mais do que a Williams, mas o temor que a Williams gerava, porque a Williams tinha essa aura, a aura do super carro, da super equipe, do super... Sim. Então, a Williams tinha essa aura que teve a Ferrari antes, né? A McLaren também gerava temor, né? O Ron Dennis também era um cara muito forte, né? Uma presença muito. Os dois, acho que assim, marcaram muito os anos 80, os anos 90. Foi Frank Williams E o Ron Dennis é o que sobrou, né, Adalto? Ele acaba sendo o último dessa turma, né? Porque já se foi Enzo Ferrari, já se foi Colin Chapman, já se foi Ken Tyrrell. Né? O Ron Dennis é o último que fica ali da personificação de um cara que construiu uma equipe, né? O Ron Dennis não fundou a McLaren é fundada pelo Bruce McLaren. Mas o Ron Dennis acaba sendo a personificação do cara, do último daquele... É a pessoa que simboliza uma equipe, né? Exatamente. E que levou a McLaren pegou a McLaren numa baixa, né? E levou ao nível que levou, né? Sim. E manteve, né? Um cara que contrata Senna e Prost, você tem que dar muito mérito para um cara desse, né? Sim. Só isso ele fez. Ele tinha Senna e Prost como dupla. Então é isso aí. É isso aí. Vamos falar um pouquinho de 2021, esse ano que está chegando no final, né? Que ninguém queria que esse ano acabasse, eu acho. É verdade. De repente, se vem um anúncio aí, vamos colocar mais 5 corridas aí na terça-feira à noite. Todo mundo vai bater. Não, terça-feira à noite é nosso dia de gravação. Quarta. A gente mudava, todo mundo ia ficar feliz, porque é um ano que está todo mundo saboreando. E aí, Adalto, qual o sabor que a Fórmula 1 chega nessa Arábia Saudita? Mudou alguma coisa da nossa última gravação? Você tem alguma outra observação? Né? A favoritismo dizem que é do Hamilton, eu cada vez mais questiono, porque o Hamilton vem rapidíssimo, mas eu acho que esses 8 pontos do Verstappen não são de se jogar fora, podem ser decisivos. E aí, Adalto, como é que está o clima aí, Adalto, para essa corrida para a Arábia Saudita que está chegando? Eu acho que hoje eu estudei bem a pista, e bastante a pista, porque a Mercedes também soltou um comunicado aí com as velocidades em cada trecho da pista. Das curvas, né? É verdade. Das curvas, muito rápida a pista, né? Muito rápida mesmo. Muitas freadas muito fortes. 14% da volta eles vão estar no freio, uma coisa difícil de você ver. Freadas fortes. Estão esperando uma média de 250 por hora, uma pista de rua, basicamente. É uma pista... Acho que vai ser uma corrida tensa, porque é uma pista que não tem... Tem pouquíssimas áreas de escape. Na maioria das curvas, se errar, vai bater no muro. Quer dizer, não vai ter chance. Cara, então, chance é grande. Exatamente. Então, eu acho que vai ser muito legal.
O perigo, eu já vi gente aí dizendo que é muito perigoso. Perigo faz parte do Perigoso em que sentido? No sentido excessivamente perigoso? Eu não acho que vai ser excessivamente perigoso. É perigoso, o automobilismo é perigoso. O carro que vai a 300, 350 por hora, 320 por hora, é perigoso. Né? Quem não quer perigo vai ver outro esporte, porque automobilismo é perigoso, entendeu? E é um desafio os caras andarem nessa velocidade, por isso que eles são os melhores, por isso que eles ganham essa grana, nessa velocidade, em volta de muros. Eu acho que vai ser muito bacana, não vão poder errar. Quem errar ali pode decidir uma curva errada, uma escapada de traseira, com um totó no muro, pode decidir o campeonato. Né? O cara pode estar em primeiro, Hamilton pode estar em primeiro, com o Verstappen em segundo. Se o Hamilton dar uma erradinha e der um totó, acabou o campeonato. O Verstappen ganha a corrida e é campeão. Entendeu? Então, acho que isso aí é uma pimenta, uma coisa muito legal que fizeram, e vamos ver, vamos torcer para a pista ser tudo isso que eu tô achando. Agora, é interessante isso, né, Adalto? Porque a gente vai encerrar um campeonato absolutamente impressionante. Impressionante. Nós vamos encerrar esse campeonato com 2 pistas, 3, né? A gente pode contar o Qatar, com 3 pistas que são novidade, né? Porque a Arábia Saudita nunca correu, e a Abu Dhabi também, a gente já cansou de falar aqui, um circuito que vai ser novo, todo mundo vai readaptar-se a Abu Dhabi. Isso é muito interessante, né? Agora, eu até coloquei no meu Twitter, você pode até comentar, se você quiser, um pouquinho disso aí na linha que você falou. Por mais que Hamilton e Verstappen estejam se mostrando pedras de gelo psicologicamente, principalmente o Verstappen, né? Os caras não sentiram até agora, né? Não parece que sentiram, o Verstappen claramente não. O Hamilton tem uns errinhos, mais agora pro final, mas o cara tá ali, na fase esplendorosa, justamente na hora do vamos ver. Mas é a hora do vamos ver, né, Adalto? É a hora do vamos ver. Nestas corridas, você podia falar sobre isso, nestas corridas é diferente. Né? A freada é diferente, uma largada é diferente. Tudo é diferente. O seu trabalho todo é diferente, porque é a corrida que pode tudo ir por água abaixo. Então, a fase aguda, aquela que a gente falava lá atrás, né? Como é que vai ser o Verstappen? Tudo bem que ele provou que parece que não é com ele, mas é a fase aguda do campeonato. É a fase aguda, não tem dúvida. É completamente diferente em termos de espírito do Grande Prêmio do Bahrein. Porque agora é espírito de tensão máxima, não é isso? Eu acho também. E eles vão sentir isso, acho que na classificação, porque tem que classificar bem. Quem largar na pole e fizer a primeira curva na frente tem boa chance, porque é uma pista, pelo que eu vi, parece ser difícil de ultrapassar, mesmo com DRS, porque ela é estreita. Vai ter 3 zonas de DRS, né? Ela é estreita, entendeu? Então, eu acho que se o cara defender por dentro, só outro vai ter que passar na reta, não vai poder dividir curva. Você acha engraçado, eu fiquei com a impressão de que ela é larga, assim, para um circuito de rua. Você achou ela estreita? Eu achei ela um pouco estreita. Por exemplo, a retona lá de Baku é larga pra caramba. Mas o miolo de Baku é estreito. Eu achei que essa pista tá mais pro miolo de Baku do que pra retona, entendeu? Eu achei. Agora, tudo isso eu vi foto, vi simulação de jogo, né? Esse joguinho de computador. Vamos ver na real, na hora que tiver os carros lá mesmo, se o negócio parece estreito. Agora, não se engane, viu, pessoal? Mesmo que ela seja larga, a 300 por hora, ela fica muito estreita. Tudo se afina, Tu faz assim, ó. 300 por hora, o negócio que era assim, faz assim, ó, entendeu? Então, a hora que você tiver atrás de um cara para passar, e na hora que você for tirar ele e colocar aqui, você... Isso tem muito efeito, né, Adalto? Você está falando uma coisa interessante, porque o efeito de vácuo é diferente em pista fechada, né? O efeito de ar, de dispersão do ar, é bem diferente numa pista espremida, né? Exatamente. Isso pode até ter algum efeito. Mas tendo visto tudo isso que você viu, é realmente para Mercedes? Ou podemos ter surpresas e a Red Bull pode se dar bem ali naquele conjunto de curvas? Olha, eu não apostei, não pus dinheiro, não aconselho ninguém a fazer isso. Eu acho que a Mercedes leva um leve favoritismo pelas 2 últimas corridas, né? A Mercedes vai voltar com aquele motor canhão,
Eu acho que vai dar para usar a suspensão. Muita gente aí tá em dúvida. Eu tenho uma certa dúvida também, mas eu acho que vai dar para usar a suspensão lá de 2 estágios. Então, e o Hamilton tá com muita confiança nesse momento, muita confiança. Ganhou as 2 últimas, estava muito atrás, agora só está 8 pontos. Então eu acho que tem um certo favoritismo para o Hamilton, mas é um certo favoritismo. Como eu falei, eu não apostei e nem vou apostar, entendeu? Eu acho que é um certo favoritismo. Eu acho que ele não ganhou, ele tem que fazer uma classificação boa, tem que dar uma super volta no sábado sem bater, porque aí que tá, uma classificação numa pista dessa, você tem que ir muito rápido, mas você não pode bater. Você não pode errar, porque você bate. Não é que você sai da pista e dá outra, não. Você sai da pista e bate. Acabou sua classificação, entendeu? Então, você comete um erro desse no Q1 ou no Q2, você não larga nem entre os 10 primeiros, né? E tem que arriscar, porque se você largar em quinto, sexto, e o outro largar na pole, você pode quase dizer adeus já para a corrida, entendeu? Eu acho. Então, isso já vai ser tenso na classificação, eu diria. Ou seja, se a Red Bull trocar o motor, ela diz adeus para a corrida? Não, agora eu te peguei, hein? Seriam 5 posições, né? Isso. Não sei se ela diz adeus para a corrida. Eu acho assim, depende também quem estiver na frente. Lá no Qatar, ele largou em sexto, foi? Sétimo. Mas tinha uns carros fracos na frente dele, ele fez uma boa largada, já passou o Bottas na largada, que era um carro forte, né? E aí ele tinha carros fracos na frente dele, tinha AlphaTauri, tinha Alonso, tinha uns carros fracos, então deu para ele recuperar bem. Essa daí, se ele tiver na frente dele, o Bottas, se ele trocar o motor e largar na frente dele o Hamilton, o Bottas, o Pérez vai sair da frente, evidente, né? Pegar uma Ferrari, que pode ir bem nessa pista também, ou uma McLaren, não sei. A McLaren vai depender muito do acerto, mas eu acho que a McLaren se perdeu, né? Um pouco. Acho que eu sou mais a Ferrari. Pega uma Ferrari pela frente, já não vai ser, já vai complicar bem a situação, entendeu, dele. Por isso que eu acho que eu tava achando que eles iam trocar o pneu ou o motor, agora estou achando menos que eles vão trocar o motor. Está vindo pro lado de cá, né? Eu acho que o ganho é muito pouco. O ganho é muito pouco. Até porque você trocar um motor faltando 2 corridas, você vai utilizar esse motor muito pouco, né? Quase uma subutilização. Perder 5 posições pode ser fatal, né? Mas eu acho menos, mas eu não descarto ainda. Não descarto. Eu descartei, hein? Mas vamos lá, vamos ver. Então tá, vamos ver as análises. Mas se mais alguém que você acha que pode surpreender, Adalto? Você acha que essa pista pode casar mais com alguém? A Alpine vem aí de um bom resultado. Tem a briga Ferrari e McLaren, que já está quase decidida, mas será que a McLaren pode reagir ainda? E aí, olhando o traçado como você olhou, você acha que alguém do pelotão de trás aí pode surpreender, ou pelo menos liderar o pelotão do meio? Olha, do pelotão de trás, acho que quem pode surpreender é o Alonso de novo, porque ele guia muito, a pista é nova. A pista nova sempre é melhor para o melhor piloto, pega a mão mais rápido da pista, né? Então acho que o Alonso pode surpreender, acho que o Leclerc pode surpreender. Pode-se dizer que o Leclerc está no segundo pelotão, porque o primeiro pelotão é só Mercedes e Red Bull. Sem dúvida. Depois vem o segundo pelotão. Eu acho que o Leclerc pode surpreender, o Alonso pode surpreender. Acho que esses dois. Tem mais gente que pode surpreender, mas eu sou mais para esses dois aí. Alonso e Leclerc. Talvez o Sainz também, o Sainz está cada vez melhor, né? Mas o Alonso e o Leclerc podem surpreender e se o Hamilton ou o Verstappen bobearem, eles podem ter que ultrapassar esses dois na pista, o que não vai ser nada fácil. É isso aí, estamos caminhando para o final. Mais alguma observação, mais alguma lição, alguma mensagem, alguma pensata que o senhor Adalto queira deixar aí de Arábia Saudita, de Fórmula 1. Esse ano realmente é impressionante, né, Adalto? Eu acho que a gente tem que curtir essas 2 corridas, né? Eu tô vendo muita gente falar, a decisão tem que ir para Abu Dhabi. Claro que se a decisão for para Abu Dhabi vai ser muito legal, né? Porque podem chegar lá no estilo quem chega na frente ganha, seria ideal. Mas independente de for para Abu Dhabi ou não, a gente teve um ano que é de saborear, né? Eu acho que é um ano pra gente guardar. Daqui a 20 anos a gente vai estar falando, né? Poxa, 2021, aquela temporada fantástica. Quando perguntarem pro Adalto daqui a 20 anos, como eu perguntei para ele, né? Qual a corrida marcante da Williams? Eu perguntei qual campeonato marcante. Tenho certeza que 2021 vai vir na cabeça de todo mundo. Vai vir, porque há muitos anos não tem um campeonato assim.
há muitos anos, né? A gente teve aí, acho que foi 2000, não sei se foi 2012, que decidiram aqui, chegaram aqui em Interlagos também. Sim, foi. E Vettel e Alonso, 2012, decidido aqui em Interlagos. Né? Então, que o Vettel chegou a rodar e depois se recuperou, né? Talvez, na minha opinião, a melhor corrida do Vettel, ainda mais que era para decidir um campeonato. Eu acho que desde 2012 a gente tem um campeonato tão bom, talvez até melhor esse, porque eu acho que o Hamilton e o Verstappen, eles têm um carisma, e hoje em dia o mundo está tão também preto ou branco, né? Polarizado, né? Polarizado, né? Eu nunca vi né? Até esporte ficou assim, né? Coisa que saiu da política, extrapolou tudo, chegou no esporte, um negócio desse. Você vê os caras que odeiam um, o outro odeia o outro. Eu não sei como um cara que gosta do esporte pode odiar um piloto que nunca fez nada para ninguém, né? Nenhum dos dois. É impressionante, mas isso aí também faz a coisa subir, né? Sei lá. Para mim, acho que quem ganhar, como eu falei no outro Loucos, vai ser, se o Hamilton ganhar, vai ser o melhor título dele, e se o Verstappen ganhar, dificilmente ele ganha outro tão bom como esse. Eu confesso que eu esqueci a sua resposta, aquela pergunta que eu te fiz no último Loucos, ou no último Loucos que estava o Bruno Aleixo. De quem você preferia ser neste momento? Hamilton, no embalo mercêdico, ou Verstappen guiando muito mais com 8 pontos de vantagem? Eu não me lembro da sua resposta. Eu respondi, eu preferia ser o Verstappen. Você preferia continua preferindo ser o Verstappen? Com 8 pontos na frente, eu preferia ser o Verstappen. Eu transformei essa pergunta numa enquete lá no meu Twitter, deu 66% queriam ser o Hamilton e 65 a 35. O pessoal foi muito no lado do embalo, né? Apesar dos 8 pontos de... Olha, é uma pergunta muito difícil mesmo. É uma pergunta ótima, porque o Hamilton está no embalo melhor nesse momento do que o Verstappen, mas o Verstappen tem 8 pontos a mais. E está ganhando muito. E pode ser campeão agora, domingo. Ele pode ser campeão. Se ele ganhar a corrida e o Hamilton chegar em segundo, ele é campeão. Não. Sim? Não. Aí ele tem 8, aí ele iria para 16. É verdade. Para ele ser campeão, ele tem que ganhar, o Hamilton tem que ser sétimo. Se ele ganhar, ele tem que ganhar, o Hamilton tem que ser sétimo. Se ele ganhar com a melhor volta, o Hamilton tem que ser sexto. A outra opção é segundo. Se ele for segundo com a melhor volta, o Hamilton tem que ser décimo. Se ele for segundo sem a melhor volta, o Hamilton não pode pontuar. Então, mas ele tem várias chances de ser campeão agora. Ele pode ser campeão. Se o Hamilton bater, tiver um problema, aí a chance fica para ele. Se o Hamilton quebrar ou bater, acabou o campeonato. Entendeu? Então, por isso que eu preferia ser o Verstappen nesse momento. É isso aí. Então, pessoal, passamos aqui agora de 1 hora de programa. Foi até mais longo do que eu esperava. Agradecendo todo mundo que chegou até aqui, agradecendo o grande Adalto, lembrando que esse programa volta na quinta-feira, tem Loucos para o Automobilismo na quinta-feira, respondendo as perguntas lá na página do Auto Racing. Então valeu todo mundo que acompanhou, espero que tenham gostado, né? Falamos bastante de Frank Williams, eu acho que foi um programa mais homenagem a Frank Williams, não tinha como não ser, né? E falamos um pouquinho aí desse finalzinho de 2021, então... Grande Adalto, muito obrigado pro Grande Adalto, que tá aí já com saudade do seu filhão que voltou para a Alemanha, levando sua netinha no colo. Mas já eles vão se reencontrar, não tenho dúvida nenhuma disso. Boas férias, bom resto de férias ao seu Bruno Aleixo, né? Que a gente espera que esteja aqui pontualmente na data marcada. Exatamente. E você fique ligado aí, repito, se inscreva no canal, acesse a página do Auto Race para acompanhar tudo sobre Fórmula 1 e acompanhe os vídeos que sempre pintam aqui na página do YouTube. Grande abraço para todo mundo e tem mais Loucos para o Automobilismo nessa semana. Até logo, tchau. Abração.